tá bom? Que Deus possa estar usando a vida do pastor Paulo para transmitir essa palavra de hoje. Para que serve a tristeza? Meu Deus. Será que a dor pode ter um propósito? Não sei, estou curiosa. Amém? Pode vir, pastor. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus. Vamos lá. E aí, o que vocês acham? Tem algum propósito na dor? Na tristeza? Vocês acham que pode ter ou não? Acho que pode? Acho que não? Agora faz a gente amadurecer. Isso aí, dona Nésia. Dona Nésia é ligeira. Lá, então, vamos descobrir, né? Então, essa temática aí, né? Tão forte. Para que serve a dor, gente? Para que serve a tristeza? Quantos aqui gostam de sofrer? Quem gosta, né? Amém. Bem, como sim, nós já começamos aqui a falar, a conversar, né? Deixa eu desligar o microfone aqui que ficou ligado. Todos nós já passamos por momentos de tristeza, não? Quem aqui nunca ficou triste? Nunca passou por um momento de tristeza? Tem alguém? Não, né? Todo mundo já passou por um momento de tristeza, por momentos de luta, não é mesmo? Momentos de perdas, por erros cometidos, né? Eu pessoalmente, quando eu cometo um erro, eu fico muito estressado. Eu fico assim, eu não fico triste, eu fico estressado, eu fico irritado, né? Ontem nós fomos para São Paulo e eu fiz 2 escolhas erradas com relação ao caminho pelo qual ir, né? Uma delas que ao invés de ir direto por Cubatão, eu fui por Santos, né? Porque você indo para São Paulo por Santos, o caminho é mais curto e você evita de passar por aquele trecho da Aracozipa, ali eu pessoalmente não gosto muito daquele trecho, porque tem muita carreta, né? Não gosto. E então eu tinha que abastecer, tinha que parar no posto, e aí dali a gente já seguiu via balsa. E a balsa no aplicativo falava que estava demorando em torno de 15 a 20 minutos. E quando nós chegamos lá, ficamos mais de 30 minutos parados, né? E aí foi assim, o primeiro erro, né? Que eu não gostei. E aí, quando nós estávamos subindo, quando a gente chegou na subida da serra, a estrada estava completamente parada, né? Tudo parado, o trânsito não caminhava, não andava, né? E assim, nós saímos daqui com tempo para chegar lá, talvez sermos os primeiros a chegarem no discipulado, e nós chegamos lá mais de 1 hora de atraso. Então esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi na hora de retornar, porque na hora de retornar, eu deveria sair de lá da igreja de São Paulo e virar para a esquerda. Só que para virar para a esquerda, a pista é do outro lado da faixa, então é mais complicado um pouquinho. Então, para querer agilizar, eu saí por sentido já da mão, né, de quem sai. E eu falei, depois na frente eu volto, né, e aí o GPS me coloca de novo no caminho. Só que ele não fez isso. Ele traçou uma rota nova. E nessa rota nova que ele traçou, ele jogou a gente por dentro de um monte de ruazinhas, que eram ruas de comunidade, né? Você via assim que era bem comunidade. Não vimos nada demais, mas a gente via que a gente passou por dentro de bairros, né? E bairros mais humildes. E isso causa um certo estresse e acabou também demorando um pouco mais. E tudo isso assim me tira a paz, né? Mas
Então, às vezes a gente comete erros na nossa vida e que isso nos entristece também. Acabamos sofrendo por conta disso também, né? Então, a tristeza, ela é uma realidade da vida humana. Todo ser humano já passou por algum momento de tristeza, né? Até os mais novos, em algum momento da sua vida, já passou por algum momento de tristeza, não é mesmo? Né? Então, a grande pergunta que nós fazemos nessa noite é: para que serve a tristeza? Por que, né, Deus, não vou falar que Deus criou, mas por que Deus permite, né? Por que Deus permitiu que esse sentimento fosse criado? Será que foi Deus que criou? Será que foi o inimigo que criou a tristeza? Sei. Né? Para responder isso, para responder essa pergunta, para que serve a tristeza, nós vamos primeiro abrir a palavra de Deus, para ver o que ela diz sobre isso. Vamos abrir lá em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 8 até o versículo 13. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, verso 8 até o verso 13. O Lucas vai colocar aqui no telão, né? Já está aqui. Vocês acompanhem aí. Diz assim. Não sei se a minha versão está igual a dele. A minha está igual a do Lucas. Vamos lá. Diz assim. Segunda aos Coríntios 7, a partir do verso 8 até o verso 13. Diz assim: Porquanto, ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Ora, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Porque quando o cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Porquanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a vosso favor fosse manifesta em vós diante de Deus. Amém? E foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Amém? Até aqui. Bem, esse texto, ele mostra o coração do apóstolo Paulo. Ele havia escrevido uma carta dura para os irmãos de Corinto. Mas essa tristeza, ela não foi em vão. Ela produziu arrependimento. Ela produziu mudança de atitude e frutos de justiça.
O apóstolo Paulo, ele explica que existe uma diferença entre a tristeza segundo o mundo, que leva à morte, e a tristeza segundo a Deus, que conduz à salvação. Portanto, o que nós vamos refletir hoje é que a tristeza, quando ela é vinda da parte de Deus, ela pode se tornar um instrumento poderoso de transformação. E é sobre isso que nós vamos caminhar nessa ministração, falando exatamente a respeito disso. E para entendermos como que esta verdade ela se manifesta, nós precisamos olhar para esse ensinamento do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 7. Ele mostra que existem dois tipos de tristeza. O apóstolo Paulo fala que existe uma tristeza que nasce do mundo, e essa tristeza, ela conduz à morte. E uma outra tristeza que vem de Deus, e essa tristeza, ela conduz à vida. Olha só que interessante. Então, a tristeza, segundo ao mundo, conduz à morte. E a tristeza, segundo Deus, ela conduz à vida. Então, a partir desta distinção, nós vamos seguir para compreender, primeiro, o que significa a tristeza segundo o mundo. E aí depois, então, nós vamos entender o que significa a tristeza segundo Deus, né? Então, nessa primeira parte, nós estaremos falando a respeito da tristeza segundo ao mundo. Aquela tristeza que o mundo dá. Paulo afirma que existe uma tristeza que nasce do mundo. Essa tristeza ela não conduz à vida, mas sim à morte. É aquela dor que não encontra esperança, que não busca a Deus, em Deus, a saída. E por isso ela se torna destrutiva. Essa dor é exatamente a dor que aquelas pessoas que tiram a sua própria vida, elas sentem. Porque o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes ela entra num estado de depressão profunda. E o que é a depressão, senão um estado de tristeza, segundo o mundo, né? Então a pessoa ela entra nesse estado de tristeza, segundo o mundo, e ela não vai a Deus buscar uma solução para essa sua dor. E aí ela simplesmente se tranca, ela se isola do mundo e ela fica ali cultivando a sua dor, o seu sentimento, e aquilo a cada dia mais vai crescendo. E até que chega um momento em que a pessoa, ela chega à seguinte conclusão: essa dor nunca vai passar. Essa dor não tem cura. Essa dor vai durar para sempre. E aí o que essa pessoa normalmente ela faz? Tira a sua própria vida. Essa é a tristeza, segundo o mundo. Essa é a tristeza que o mundo oferece para as pessoas. Um exemplo bem claro disso é o exemplo de Judas Iscariotes. No livro de Mateus, no capítulo 27, dos trechos dos versos 3 até o verso 5, ele fala a respeito de Judas. Fala que Judas, ele, ao reparar aquilo que ele havia feito, né, ele traiu Jesus, ele traiu a Deus, ele traiu a pessoa mais importante do mundo. E por conta de um erro dele, essa pessoa foi morta. Olha só. Olha o que tenta aí imaginar como é que ficou a cabeça de Judas naquele momento.
Imagina você cometer um erro e por conta desse seu erro, uma outra pessoa acaba morrendo. Olha só. Forte isso, né? E isso foi o que Judas passou. E aí o que aconteceu? Judas, ele sente, na realidade, ele acaba sentindo um remorso muito forte por aquilo que ele fez, pela besteira que ele havia feito. Só que Judas, ele não busca o perdão do seu erro. Ele não busca retratar, ele não busca corrigir aquilo que ele fez de errado. E aí o que ele faz? Ele vai, como ele não consegue conviver ou continuar vivendo com aquela pressão, com aquele peso nas suas costas, ele vai e tira a sua própria. Olha que interessante o que diz o livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, abre aí a sua Bíblia. Atos 1, versos 17 e verso 18. Consegue colocar? Atos 1, versículo 17, versículo 18. Espera aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 17, verso 18. Atos dos Apóstolos 1,17, diz assim, olha só. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se transformaram, não dá para ler. Oi? Se derramaram, né? Então, esse texto, ele está falando de Judas, né? Que Judas, ele adquiriu um campo com o dinheiro do seu erro, daquilo que ele havia feito, e o que ele fez? Ele se jogou sobre este campo, sendo partido ao meio, ao ponto que todas as suas entranhas foram expostas. Olha isso. E é interessante isso, porque a Bíblia fala que Judas, como que ele tinha tirado a sua própria vida? Como que a gente sabe? Ele havia se enforcado, né? Só que no livro de Atos, o texto fala que ele se lançou, né? E que quando ele se lançou, eu acredito, né, que ele possa ter realmente tirado a sua vida dessa maneira, se enforcando, e quando ele caiu lá, ele possa ser que ele tenha sido uma árvore, a Bíblia não fala isso, né, mas que a corda possa ter se rompido, e além dele se enforcar, ele caiu lá embaixo, ao ponto que ele se, como fala o texto, ele se abriu no meio e as suas entranhas foram para fora. É a descrição do livro de Atos a respeito de Judas, né? Então, a sua tristeza, ela não levou ao arrependimento, mas ela levou ele ao desespero e à morte.
Essa é a tristeza do mundo. Ela paralisa, ela sufoca e afasta da vida. Quantas vezes também nós não enfrentamos situações em que a tristeza ela tenta nos aprisionar? Já viu? Normalmente quando você está triste, o que você quer fazer? Você quer ir para a roda de amigos, fazer churrasco, é isso que você faz? Não? O que você faz quando você está triste? Você quer ficar sozinho, você se isola no quarto, né? Isso. Então, quando nós olhamos apenas para as circunstâncias, sem conseguir enxergar Deus na nossa vida, a dor ela se torna pesada demais. Essa tristeza, ela não produz mudança. Ela não gera frutos. Ela só destrói. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele nos alerta. Ele fala o quê? Que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ela é um caminho sem saída, quando ela não é entregue ao Senhor. Então, quando nós ficamos tristes, e nós optamos para, ao invés de ir diante do altar, diante do trono do Pai, e colocar as nossas tristezas diante dele, e confiar, e saber que Ele vai estar suprindo, Ele vai estar resolvendo os nossos problemas. Quando nós não fazemos isso, e que nós optamos por nos trancar, por nos isolar, né? Isso não traz nenhum tipo de crescimento. Isso só traz sufoco, destruição, né? Olha só que interessante, existe um livro de um autor chamado C.S. Lewis. Um livro chama-se O Problema do Sofrimento. Ele é da editora Vida. Esse autor, Lewis, ele escreveu o seguinte: Deus, ele sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas ele grita em nossas dores. É o megafone para despertar um mundo surdo. Esta frase, ela nos lembra que quando a tristeza ela não é entregue a Deus, ela pode se tornar apenas em dor, sem sentido. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus através dela, nós encontramos um propósito e uma transformação. Imagina uma pessoa que perdeu o seu emprego. Quantos aqui ficam felizes quando perdem o emprego? Ninguém. Ninguém fica contente, né? Por mais ruim que o emprego seja, ninguém quer ser mandado embora, né? Então imagina uma pessoa que perdeu o emprego e que de repente ele entra num desespero e sem buscar ajuda ou esperança, ele faz o quê? Se tranca, né? Essa tristeza, ela vivida segundo o mundo, ela gera apenas medo e isolamento. Porque a pessoa ela começa a pensar, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou comprar comida para dentro da minha casa? Como que eu vou pagar a minha água? Como é que eu vou pagar a minha luz? Talvez o meu aluguel, né? É isso que a pessoa ela começa a pensar. E isso gera uma série de medos na cabeça dele. Mas agora, se essa mesma pessoa, se essa mesma dor, ela é levada diante de Deus, essa dor, ela pode se tornar em uma oportunidade de um recomeço. E não apenas isso, mas ela pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Porque quando eu vou diante de Deus e coloco as minhas dores diante dele, e eu sei que Deus abençoa a minha vida,
É Deus que abre as portas de outro emprego. É Ele que me supre. Ele é Deus. Ele é meu Pai. A Bíblia fala que Ele não vai me deixar passar fome. E muitas vezes, sabe o que acontece? Você perde um emprego, uma oportunidade, e quando você pensa que não, você consegue uma oportunidade muito maior daquela que você trabalhava antes. Então aquilo que às vezes você acha que seria ruim para você, acaba sendo bom. E o que diferencia uma de outra? É o ponto de vista. Se você olhar para este momento com a tristeza segundo ao mundo, você vai se isolar, você vai sofrer. Mas se você olhar para esta situação com um ponto de vista segundo a Deus, você tem a esperança de que Deus vai te dar um futuro melhor, um emprego melhor do que o outro que você tinha antes. Amém? Quantos creem nisso? Amém, glória a Deus. Então, se por um lado a tristeza segundo o mundo te leva ao desespero e à morte, por um outro lado, o apóstolo Paulo também, ele nos mostra que existe uma tristeza diferente, que é a tristeza que vem de Deus. E essa tristeza, ela produz frutos de vida. E é sobre essa segunda tristeza que nós vamos falar agora. Então, essa segunda tristeza é a tristeza segundo Deus. Bem, então, se por um lado a tristeza, segundo o mundo, leva ao desespero e à morte, o apóstolo Paulo também, ele nos mostra que existe uma tristeza diferente, que vem de Deus e que produz frutos de vida. Essa tristeza, ela não é apenas dor, mas ela é um chamado ao arrependimento. É aquela experiência que nos leva a reconhecer os nossos erros, a buscar perdão e nos aproximar de Deus. Um exemplo bem claro disso é o exemplo do apóstolo Pedro, né? Pedro, depois de negar a Jesus por 3 vezes, a Bíblia diz que o Senhor olhou para Pedro e diz que Pedro, ele chorou amargamente. Lucas 22, 61, 62, fala disso, conta essa parte. Não foi um choro de desespero, esse choro de Pedro, mas foi um choro de arrependimento, um choro de alguém que caiu em sã consciência de que fez besteira e que não deveria, de forma alguma, continuar a sua vida sem corrigir esse erro que ele cometeu. O olhar de Jesus para Pedro, ele não trouxe condenação. Não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar que fez com que a dor que ele estava sentindo levasse ele para a restauração. E é interessante que dias depois, quando a gente observa lá no livro de João, capítulo 21, nós vemos Jesus novamente chamando Pedro. E aí Jesus, ele reafirma o seu amor e ele comissiona Pedro para apacentar as suas ovelhas. Ou seja, aquele choro de Pedro, ele se transformou em forças. E Pedro, ele se tornou um líder cheio de coragem. Assim é a tristeza segundo Deus. É uma tristeza que não destrói, mas que, pelo contrário, ela reconstrói.
O apóstolo Paulo, ele afirma isso ao dizer que essa tristeza, produziu nos coríntios cuidado, indignação contra o pecado, temor, saudade, zelo e pureza. Ou seja, a dor, segundo Deus, ela gera frutos visíveis de transformação. Abra aí a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 51. Salmo 51, verso 17. Salmo 51, 17. Achou, diga amém. Quem não achou, diga ajuda eu. Amém? Diz assim, Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás Deus. Olha só, de novo. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que nós vemos aqui? Nós vemos que a tristeza e o quebrantamento diante de Deus, ela não nos afastam de Deus, mas que elas atraem o favor de Deus. Então, ou seja, quando você estiver triste, quando você estiver amargurado, o que a Bíblia nos orienta, o que ela nos ensina? Que nós devemos ir diante de Deus, porque ela fala que Deus não despreza um coração contrito. Essa é a diferença do sofrimento segundo Deus. No livro de Joel, capítulo 2, dos versos 12 até o verso 13, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Quem chora e pranteia é porque está feliz? Está triste, né? Então Joel fala, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Ou seja, o texto mostra que o choro e a tristeza, elas podem servir de instrumentos de conversão genuína, quando acompanhados de um arrependimento sincero. Isso foi o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro errou, Pedro pecou ao negar que conhecia Jesus. Mas a Bíblia fala que quando Jesus olha para Pedro, ele entende que havia cometido um erro. E aí a Bíblia fala que Pedro, ele tem uma reviravolta na sua vida. Diferentemente de Judas, que não resistiu com a pressão do remorso, Pedro mudou a sua vida. Ele passou por um processo de conversão. Converter significa inverter a mão. Converter é isso, eu estou andando em uma direção e de repente eu
converto o meu caminho, ou seja, eu mudo a direção que eu estava caminhando, que eu estava andando. Mateus 5, no verso 4, ele fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sobre isso que o apóstolo Paulo está ensinando em 2 Coríntios capítulo 7. A tristeza, segundo Deus, ela não é destrutiva, mas ela gera arrependimento. Ela gera quebrantamento e transformação. E com isso nós chegamos à seguinte conclusão: a tristeza, quando vivida na presença do Senhor, ela deixa de ser um fim e ela se torna um meio. Ela expõe o pecado, ela quebra o orgulho, ela desperta o arrependimento e ela abre espaço para uma ação restauradora de Deus em nossa vida. Paulo, Davi, Joel e o próprio Jesus mostraram em diferentes textos, em diferentes passagens, o mesmo padrão. A dor que conduz à vida. Então, nós chegamos novamente ao início da nossa pergunta. Para que serve a tristeza, então? Não foi isso que não foi dessa maneira que nós começamos? E aqui, dentro dessa parte, dessa conclusão, nós chegamos à seguinte conclusão. A tristeza, primeiro, ela serve para nos levar ao arrependimento genuíno. A tristeza, segundo Deus, ela não é apenas um sentimento de culpa, mas ela é uma obra do Espírito Santo que nos convence do pecado e nos chama ao arrependimento. Ela não nos deixa acomodados, mas ela nos impulsiona a mudar de direção. Paulo afirma que essa tristeza, ela conduz à salvação, sem deixar espaço para um remorso vazio. 2 Coríntios 7, no verso 10, ele fala assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, sem remorso, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, quando a dor ela nos confronta, ela deve ser levada a Deus em confissão. É nesse processo que a tristeza cumpre o seu papel, não de destruir, mas de nos conduzir ao perdão e à vida. Amém? A segunda coisa, para que serve a tristeza? A tristeza, ela serve para quebrantar o coração diante de Deus. A tristeza nos torna conscientes da nossa fragilidade e da nossa dependência. Ela quebra o orgulho e abre espaço para que a graça de Deus ela possa nos alcançar. Davi, após o seu pecado, ele reconheceu que não eram sacrifícios externos que agradavam a Deus, mas sim um coração contrito. O quebrantamento, então, é o verdadeiro fruto da tristeza, segundo Deus. Salmo 51, 17, ele fala isso. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Deus, ó Deus. Então, a tristeza, ela nos ensina humildade. Em vez de nos afastar, ela nos aproxima de Deus.
porque ele não rejeita quem se apresenta diante dele com sinceridade e com um coração quebrantado. Amém? E a terceira coisa, para que serve a tristeza? A tristeza, ela serve para restaurar e gerar nova vida. A tristeza, segundo Deus, ela não termina em lágrimas, mas em consolo e em missão. Jesus declarou que os que choram serão consolados, mostrando que o pranto diante de Deus é um caminho de esperança. Pedro foi um exemplo disso. O seu choro após negar Jesus não o destruiu, mas o preparou para ser restaurado e ser enviado como um líder da igreja. A tristeza, quando entregue a Deus, ela se transforma em força e propósito. Mateus 5, versículo 4 fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lucas 22, 61, 62 fala: Pedro chorou amargamente após negar Jesus. João 21 diz: Jesus restaurou Pedro e o comissionou a apacentar as ovelhas. Bem? A tristeza, ela não é o fim, mas ela é o início de uma nova caminhada. Deus usa nossas lágrimas para nos reconstruir e nos enviar com mais coragem e com mais fé. Mas agora é hora de nós refletirmos pessoalmente. Qual tipo de tristeza você tem carregado? Será que a tristeza que você tem carregado tem sido vivida segundo ao mundo, trazendo apenas peso e desespero? Ou você tem permitido que o Espírito Santo transforme essa dor em arrependimento e vida? A palavra nos garante: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O consolo de Deus, ele não é apenas emocional, ele é espiritual, é vida nova. Assim como Pedro, ele foi restaurado após o seu choro, você também pode ser levantado hoje. O Senhor, ele não despreza um coração contrito. Ele transforma lágrimas em sementes. Então, nessa noite, eu quero te dizer que se há tristeza em seu coração, entregue-se a Deus agora. Entregue ao Senhor a sua tristeza. Não permita que a sua dor, ela se torne uma prisão, mas deixe que ela seja um instrumento de salvação, de transformação. Venha diante de Deus com sinceridade, se coloque diante dele com toda sinceridade. Confesse, abra o seu coração e receba o consolo que apenas Ele é capaz de te dar. Amém?